Boa tarde a todos. Aqui é o Coimbra. Estou ao lado do Eduardo Carvalho. O Eduardo é um escritor aqui já consagrado na nossa cidade. É o 4º livro que ele vai lançar amanhã na Fundação. Ele é filho do saudoso amigo, querido Moisés, do antigo Bianca, e também da dona Ângela. O Eduardo é, então, autor de 4 livros. O primeiro livro que ele lançou, eu já estava aqui, com o título Itanhandu, Memórias e Mistérios. São fotos e textos a respeito da nossa cidade. O segundo livro foi o Dialeto Caipira. O terceiro foi sobre um título sobre diálogo sobre qualquer coisa. E está lançando amanhã aqui na Fundação o seu 4º livro, sob o título Ainda que Tardia. Eduardo, prazer estar aqui com você mais uma vez, é a segunda entrevista que você me concede. Eu estou ligado ao Prosa e Verso, que é um grupo de escritores, né, artistas aqui da cidade também, e vejo que a nossa cidade tem tido assim um trabalho espetacular, não é, com relação à literatura, especialmente para mim, que cheguei aqui em 2017 e logo em seguida vi trabalhos nesse sentido, pessoas que puderam me ajudar e que, com toda certeza, me deram essa possibilidade de fazer o meu livro, né? Volto aqui a falar que provavelmente se eu estivesse em outro lugar eu acho que não faria pelo entusiasmo das pessoas em me colocar nesse momento. O meu primeiro livro, que foi lançado lá na minha terra, saiu praticamente daqui, porque quando eu cheguei aqui, a escritora Dilza Pinho já tinha lançado o livro dela, já há muito tempo atrás, e eu me inspirei muito nela, naquilo que eu ainda faltava para escrever. Eu já vinha escrevendo, já na juventude, etc., e queria lançar um livro lá sobre a minha terra. E quando eu cheguei aqui, encontrei o livro da Dilza, O Pássaro de Pedra, e eu falei, é isso que eu queria falar da minha cidade. Aí eu recompus a minha memória e escrevi, e foi importante, porque foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, o lançamento do livro, né, naquela situação em que eu cheguei na minha terra 40 anos depois com um livro na mão, falei, aqui tem uma história bacana aqui, etc. E foi assim, que eu estou já passando a pergunta para você, o seguinte, você não acha que nós temos aí um universo enorme de possibilidades de lançar a ideia de uma academia de letras local? Boa tarde. Eu fico muito feliz, né? Porque eu também sempre fui assim apaixonado pela até então oralidade, de ficar ouvindo a história, principalmente assim dos adultos, né? Quando eu era criança, lá eu passei parte da infância lá no bairro Bom Sucesso, zona rural, o pessoal ia lá para casa e eu ficava ali, criança, ouvindo aquelas conversas ali, né? E a dona Dilza foi inspiração para todos nós, né? Ele, assim, sempre quando a gente pensa em numa fonte histórica, o primeiro livro, a primeira coisa que vem na cabeça é o livro da dona Dilza, O Pássaro de Pedra. E a partir dele vieram outros. E atualmente aqui em Itanhandu, assim, já tem alguns anos que existe realmente esse movimento, né, de literário, da poesia, Né? Da arte. É que eu costumo dizer assim, tem muita gente talentosa na cidade, na região, e que às vezes fica assim com vergonha de expor, de escrever, às vezes não tem aquele incentivo, não sabe como fazer. Então, a importância desses grupos, dessas pessoas que incentivam, que mostram, que indicam o caminho, que ajuda. E eu acho sim que Estamos caminhando para isso. Estamos caminhando, a gente pode ter sim uma academia itanhanduense de letras, quem sabe, né? Eu faço parte da Academia de Letras, sou fundador, inclusive, da Academia de Letras de Uberaba, fui convidado
para fazer parte dessa equipe de fundação. Sou membro correspondente também da Academia de Caxambu. E fui convidado agora, mês passado, não fui porque tinha uns compromissos aqui da nossa semana da feira, da feira, né, literatura de Itanhandu, que me impediu de ir lá. Eles iam também me empossar lá como correspondente, né? Na São Pedro, ali no Rio de Janeiro, ali esqueci, Academia de Letras de São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. Tem um colega meu lá que é o presidente, e ele me conheceu lá de Uberaba, e ele é o presidente lá de São Pedro da Aldeia e me convidou. Mas eu vejo que esse movimento está crescendo no Brasil inteiro. Cidades e pessoas que nunca tiveram esse pensamento, nunca tiveram essa oportunidade de apresentar os seus escritores, estão tendo essa oportunidade. Eu acho que aqui Itanhandu, então, está começando a amadurecer a ideia. A importância de ter, cada cidade ter, por exemplo, aqui em Itanhandu a gente tem uma fundação de cada cidade que não tiver ainda, promover uma casa de cultura, né, um local onde as pessoas possam se reunir e possam traçar, né, essas metas, como é que eu vou dizer? Tudo que está ligado ao mundo artístico e cultural, né, de uma cidade, poder afunilar e trazer essas pessoas para que elas possam se conhecer. Muitas vezes as pessoas escrevem, mas não se conhecem, né? E para que possa surgir dali um movimento, né? E dali, aqui em Itanhandu também a gente tem o Eldes, o Eldes que ajuda, editor, né? Ajuda muito nesse sentido de elaborar um livro, que não é fácil, né? Escrever um livro é complicado. Acontece sempre comigo assim, né? Quando eu estou assim já nas fases finais e assim o desgaste intelectual, mental é tanto que eu fico assim, falei, nossa, solta aquele palavrão, né? Por que eu fui mexer com isso, né? Mas agora tem que terminar, né? Não tem o que fazer, né? E assim, o desgaste é muito grande. E depois tem todo aquele processo de editoriação de um livro, escolha de capa, revisão. É muito trabalhoso. Então, assim, ter pessoas que já têm a experiência, que possa trocar e ajudar e direcionar, facilita muito. Facilita muito. Muito bem, Eduardo, nós vamos agora entrar propriamente no livro, que é o novo lançamento, ainda que tardia, que é uma referência à inscrição da nossa bandeira no estado de Minas Gerais. Você fala sobre a saga da Inconfidência. Por que esse tema, ainda que tardio, tem alguma coisa a ver com o que nós estamos vivendo atualmente no Brasil? Não, atualmente no Brasil não. É assim, eu sempre tive a curiosidade, né, da Inconfidência. E uma vez eu estava lendo um livro, eu tenho em casa muitas coletâneas de história do Brasil, porque eu gosto da história do Brasil. E uma coisa que me chamou a atenção na época foi um ser misterioso da Inconfidência Mineira chamado Encapuzado. Esse Encapuzado, ele saiu nas ruas de Vila Rica, nas vésperas das prisões, né, avisando: Tiradentes foi preso, queime os documentos, fujam, não sei o que, vão te prender. Só que assim, ele batia na porta e falava do lado de fora. Então até hoje ninguém sabe quem é essa pessoa, né? Aí dali eu fui começando a entrar um pouco mais na história da Inconfidência. E fui descobrindo, porque assim, a Inconfidência é muito focada no Tiradentes. Mas tem outros personagens, pessoas, né, assim incríveis, né? Até depois eu vou comentar sobre a figura que eu acho assim mais apaixonante da Inconfidência, que é um padre, José da Silva de Oliveira Rolim. Esse é uma figuraça, né? Se você tratar em assuntos de hoje. Mas assim, como eu estava te falando, a história política de Minas Gerais, ela está sempre pautada nesses ideais republicanos. Desde lá atrás, 1720, com o Felipe dos Santos,
Inclusive tem duas, a gente tem uma escola, Felipe dos Santos, em homenagem a ele. E posteriormente tivemos outros movimentos, até a Inconfidência Mineira. E a política, posteriormente, com os grandes nomes da política que Minas Gerais criou, como lá o Venceslau Braz, Delfim Moreira, todas essas pessoas, eles tiveram o ideal republicano, né? Inclusive, eles emitiram um documento, um tratado republicano lá por volta de 1870, por aí, se eu não me engano, né? Ainda no Brasil Império. Todo ele, assim, é pensado e pautado por políticos mineiros, né? Então, isso começou lá atrás. Já é, assim, já está no sangue do mineiro, né? A liberdade econômica, a liberdade política, todas essas pautas que já começou lá atrás mais lá atrás com o Felipe dos Santos, mas depois porque a Inconfidência Mineira ficou mais conhecida, mais famosa, porque ela é um pouco mais recente no tempo, ela é bastante documentada, inclusive existe os autos da devassa, né? O processo, né, que os Inconfidentes sofreram está registrado, e isso está disponível na internet, qualquer pessoa pode ter acesso. É muito difícil porque os autos são muito grandes, né? São 10 volumes, cada volume tem mais ou menos 1000 páginas, ainda tem um 11º volume que é só os documentos que foram agregados ali no processo. Então, assim, é muito difícil você ler tudo isso. E tem muitos livros, muitas pesquisas sobre a Inconfidência Mineira. Então, e a gente tem, lógico, um feriado nacional, dia 21 de abril, em homenagem a Tiradentes. Mas quando a gente estuda um pouco mais a Inconfidência e vai ali nas entranhas do movimento, a gente vê que não é bem assim do jeito que foram passados para a gente, né? É um pouquinho diferente. Né? É um pouquinho diferente. Né? Na prática, porque a teoria na prática é outra. A teoria na prática, a teoria é outra. Né? Porque existiram outras figuras, né? Como eu estava dizendo, é assim. Vamos falar um pouquinho do Tiradentes, né? Ele ficou órfão muito ainda criança. Órfão? 9 anos ele perde a mãe, com 11 anos ele perde o pai. Aí ele vai ser criado por um tio. Esse tio que era o dentista, que vai ensinar para ele a profissão de dentista. Só que ele não estudou. O tio dele, sim, o tio dele era dentista, registrado na época e tudo, né? E o Tiradentes, ele vai também, contrariando os conselhos do tio, ele vai buscar conhecimento nos preto velho, nas mães de santo da época, que na época existiam os chamados cirurgiões barbeiros, que eram aqueles médicos populares, sem diploma, os curandeiros. E o Tiradentes, ele se torna uma figura famosa em Minas. Até se não fosse a Inconfidência, na história de Minas hoje, ele seria lembrado como um ser, um místico, um paladino, um bruxo, curandeiro famoso, porque ele era famoso. E por essas curas, ele fazia... Isso inclusive está nos autos da devassa. Quando os depoimentos dão conta de frases assim... O tal Joaquim dispõe de dotes curativos. Ele conhece ervas medicinais, sempre nessa linha, né? Inclusive de curandeirismo. Então, chega num certo momento que ele se cansa de trabalhar com o tio, ele pega todas as suas economias e ele vai ser um mascate. Um vendedor ambulante. Sim. Ele compra produtos da época, importantes na época, sal, açúcar, ferramentas, e sai por Minas. E ele vai exercer por mais de 10 anos a atividade de mascate. E com isso ele conhece praticamente todo o estado de Minas Gerais. Vai chegar um certo momento em que ele vai se envolver numa briga
Porque tinha isso, ele gostava de beber também, né? É? Ele bebia muito e arrumava confusão. Ele vai arrumar uma confusão, eu sei que ele Isso vai... não é ficção, isso é Não, realidade. Isso é realidade, realidade. Ele vai perder todo o seu... Porque como ele vai preso, a mercadoria dele fica lá numa... No local Ele lá vai que ser saqueado quando ele consegue sair da cadeia. já não tem mais nada. Não tem mais lá. nada. Ele teve que pagar fiança, aquelas coisas. Não, eu sei que ele ficou arruinado, ele volta lá para casa do tio, Que era e em Vila Rica. Vila Rica. Ele era de São José del Rei, hoje atual... São João del Rei. Não, hoje Não? atual Tiradentes. Tiradentes. Tinha São José del Rei e São João del Rei. São José del Rei se transformou em Tiradentes. Ele nasceu numa fazenda chamada Pombal, Pombal. que ficava ali na região ali. Quando ele volta para casa do tio, eles estavam recrutando pessoas para integrar os dragões, né, que era uma força militar. Em Que Minas. seria... Em Minas ou no Império? Em Minas mesmo. Na época era capitania. Capitania. E ele se alista, ele tem todos os requisitos para ser um militar, ou seja, ele era branco, filho de família... como diz, é legal você ler esses documentos antigos, porque você vê frases que hoje causam estranheza, né? Por exemplo, ele não tinha na família dos antecedentes ninguém de infectanação. O que seria isso? Uma doença Não, infecciosa? infectanação quer Uma dizer... lepra, alguma coisa assim que... Não, infectanação quer dizer que ele Caramba. não era nem judeu, nem cigano, nem negro, nem muçulmano, Caramba. nem nada disso, né? Então ele era branco, filho legítimo, não tinha nos seus antepassados ninguém de infectanação, então ele estava apto ao serviço. Em pouco tempo ele se torna alferes, que é como se fosse um tenente hoje em dia, né? Um oficial, primeiro grau do oficialato. E aí, pouca gente sabe, mas assim, o caminho novo da Estrada Real foi o Tiradentes que executou a obra. Ele conhecia, né, ele conhecia os caminhos antes, ele né? conhecia tão bem a região que quando precisou, existiu o caminho, uma trilha, né? No caminho novo da Estrada Real. O Tiradentes ele era meio metido a engenheiro também, né? Ele era uma pessoa inteligente e tal, né? E ele vai participar de toda a obra, de todo o trajeto, comandar ali toda como se fosse um empreiteiro, né? Equipe. E ao mesmo tempo, como militar, ele fazia a guarda da região. E aí também uma coisa é o mito, outra coisa é a realidade, né? Ele também tinha ele também era corrupto. Porque como ele detinha ali os pontos de fiscalização de entradas, né? Na época tinha um imposto chamado entrada. Quando você trazia uma mercadoria, você tinha que pagar esse imposto. Aqui na nossa região existia um posto de entradas que ficava ali em Santana do Capivari. O cobrador. Isso lá em 1700 e pouquinho, né? E ele ajudava principalmente dois grandes contratadores da época, né? Um deles, Joaquim Silvério dos Reis, que lá no futuro vai ser o delator da Inconfidência. E com isso ele conseguia benefícios. Ele conseguia, por exemplo, ele possuía 6 sesmarias. O que é sesmaria? Uma extensão de terra que você poderia trabalhar. Só que ele não tinha dinheiro para fazer benfeitorias, né? Mas ele tinha escravos. Pelo menos 6, que a gente sabe. E ele punha lá os escravos para trabalhar. Até que ele foi denunciado, ele perde o seu posto ali de comando, né? Mas antes dele perder o posto, ele fez assim muitas coisas importantes ali, como a segurança da região. Ele acabou com as quadrilhas, dos bandidos que assaltavam ali na serra. E uma das razões dele entrar para a Inconfidência foi justamente isso, porque ele, nas suas próprias palavras, né? Eu fui muito exato nos meus serviços, né? Todas as missões de maior perigo eram dadas a mim.
mas na hora da promoção escolhiam outro. Escolher outro. E esse foi aí que ele se enturmou com o pessoal ali da Inconfidência. Mas E a ele sua permanece principal na força? Permanece? ele permanece. Apesar de todo porque o comandante dos dragões também era um Inconfidente. Então ele dava o suporte para ele. O Freire de Andrade. Inclusive, um dos motivos do fracasso da Inconfidência foi porque em vários momentos onde o comandante tinha que ser firme e partir para a luta, ele arregou. E aí não foi. Certo. Curiosidade, né? A gente está aqui a imagem da bandeira aqui atrás. E você pode ver que aqui no meu livro a bandeira é verde. Bandeira verde. É verde. Esse era Quem fez o símbolo da bandeira foi o próprio Tiradentes. Ele que fez? Ele que fez. Numa das reuniões, porque ele era muito devoto da Santíssima Trindade. Então ele fez o triângulo em homenagem à Santíssima Trindade. E um dos Inconfidentes, famoso poeta, Alvarenga Peixoto, que era esposo da Bárbara Eliodora. Inclusive tem a cidade de Eliodora aqui. Isso. Por causa dela. Ele que vai dar os dizeres, né? Libertas, que será tame, ou seja, liberdade ainda que tarde, que ele vai tirar de uma obra de Virgílio, né? O poeta Virgílio. E a princípio era verde, né? Ele vai ganhar posteriormente essa cor vermelha, porque o vermelho simboliza a luta, a guerra, né? E aí eles trocam pelo vermelho, mas já posteriormente. Né? Eduardo, não há dúvida que o Tiradentes, o Joaquim José Alferes da Silva Xavier, com todo esse passado, né, pesado que você acabou de falar aqui, que a gente não aprende na escola, né? Assim. A gente só aprende o momento que ele foi enforcado e por quê. Né? O Tiradentes teve essa importância, do meu ponto de vista, máxima. Que você falou, ele fez o Caminho Novo, ele se juntou aos Inconfidentes, ele era militar, etc. Ele morreu mesmo? Então, rapaz, aí eu... Vai ter que ler o livro. Tem que ler? Então tá, então não conta, tem que ler. Mas eu posso falar assim, existe uma teoria, né, até então é teoria da conspiração, né? Sim. Que quando ele estava preso, vamos voltar um pouquinho no tempo assim, ó. Quando ele estava... tinha uma quadrilha que assaltava ali a Mantiqueira no Caminho Novo. A quadrilha do Montanha era o chefe da quadrilha. O Tiradentes vai armar a sua diligência, ele conhecia muito bem a região, tal. Eu sei que ele vai prender o grupo, vai terminar o trem lá. Só que nessa diligência final, eles só foram assim com maior urgência, porque esse grupo ele tinha sequestrado um grupo de juízes. Isso é verdade, isso não é ficção não. O Tiradentes vai salvar esse grupo. Aí entra a teoria da conspiração. Muitos anos depois, quando o Tiradentes já estava preso, às vésperas do enforcamento, na madrugada ali de 21 para 22 de abril, ele recebe a visita de um grupo de pessoas maçons. Certo. Uma dessas pessoas era o próprio juiz que ele tinha salvado. E aí ele diz, né, falou, eu prometi que um dia eu ia retribuir, então hoje eu estou aqui. Aí eles vão trocar o Tiradentes por um preso comum, um sujeito chamado Isidoro Gouveia, que vai morrer no lugar, vai assumir a culpa, né? A maçonaria vai dar para ele, vai cuidar da família dele em troca. E eles vão levar a família do Isidoro e o Tiradentes para Paris. Para a França, não Paris, para a França. Por quê? Porque o Tiradentes seria importante ali naquele movimento pós-Revolução Francesa. Porque ainda tem esse detalhe também, né? O Tiradentes ele chegou num certo momento lá na Inconfidência, que até então era reuniões a portas fechadas, ele cansou daquilo.
Então É verdade que ele falava ele tudo, começou a tudo falar. que reunia a portas fechadas, ele falava, vai acontecer isso, e não sei o sim, quê. ele começou, ele perdeu o senso de discrição. Descrição, segredo e tal. Ele cansou daquilo e começou a pregar em praça pública, nas tabernas, né? Aonde ele via um grupinho de pessoas, ele ia lá e falava de revolução, de república, tanto é que ele tinha 2 apelidos. Quer dizer, 3, né? Tiradentes, o Gramaticão, porque ele falava muito, e o República. E aí, a maçonaria na época achou importante pegar e levar ele lá para a França, para esse trabalho que ele tinha de eloquência, que ele falava muito bem, segundo os Diz arquivos. que ele tinha né? ele tinha um documento francês. Se chama Recueil, que é uma coletânea da Constituição dos Estados Unidos. Da Constituição dos Estados Unidos, exatamente. Que foi a principal inspiração dos Inconfidentes. E aí o grande problema da Inconfidência, alguns acham que tem relação, outros acham que não, porque aconteceu o seguinte. As famílias abastadas levavam seus filhos para estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal. E na época estava acontecendo aquela efervescência do movimento iluminista. Liberdade, igualdade, fraternidade e tal. Um grupo de estudantes lá, entre eles, um sujeito chamado José Joaquim da Maia, ele... Aí vai um pouquinho de especulação, não sabe até onde vai a verdade ou não, mas ele foi estudar financiado por comerciantes cariocas justamente para levar esse movimento revolucionário para a Europa. Chegou num determinado momento que ele conseguiu contato com o então embaixador dos Estados Unidos na França, que posteriormente seria o presidente Thomas Jefferson. Isso está no livro, inclusive. Eles conversam. E ele pede ajuda dos Estados Unidos para fazer a revolução no Brasil. O Thomas Jefferson fala que no momento não poderia ajudar, porque os Estados Unidos tinha acabado de sair da revolução deles e tal. Mas ele promete uma ajuda informal, vamos dizer assim, né? E aí ele dá o contato de pessoas importantes, comerciantes, industriais lá da França, que poderia ajudar. Esse José Joaquim da Maia, que ele tinha um pseudônimo, Vendec, ele vai e conversa com esses comerciantes franceses, e aí ele fecha um monte de acordo. Só que o que acontece? Ele morre, porque ele era, apesar de jovem, mas ele tinha uma saúde frágil. Ele morre e não transmite para ninguém o que foi acordado, o que foi combinado ali, né? Quando os outros alunos retornam para o Brasil, praticamente vai começar do zero, né? A conversa de novo. Só que assim, alguns historiadores defendem que o movimento dele foi um, a Inconfidência foi outro, mas as duas se misturam, porque vários desses alunos que faziam parte lá com o Vendec eram mineiros e também foram presos depois como Inconfidentes. O Luiz Álvares Maciel, o Domingos, fugiu o nome agora dele. Mas assim, eram lá os amigos lá que estavam fazendo a revolução, conseguindo ajuda externa, né? E quando eles vieram, um deles inclusive depois vai ser um parceiro do Tiradentes, e vai ser também secretário lá do governador Barbacena. Então ele estava ali dentro do palácio e vendo o que estava acontecendo e levava informação lá para o Marquês de Barbacena? Conde de Barbacena. Conde de Barbacena. Não, Visconde. Visconde de Barbacena. Conde Por sinal, é próximo da minha terra ali, viu? Ressaquinha, fica pertinho ali, São João del Rei. Inclusive Barbacena, ele mesmo batizou, chamava Borda do Campo. Exatamente. Ele batiza a Borda do Campo de Barbacena em homenagem a ele mesmo. E aí, como eu estava dizendo, então a Inconfidência praticamente teve que reiniciar, porque os acordos lá se perderam, né?
E então tinha um núcleo no Rio de Janeiro e o núcleo mineiro. E o Tiradentes ficava nesse trânsito entre o Rio e Minas. Entendi. Tanto é que ele vai ser preso no Rio de Janeiro e não em Minas, né? Perfeito, Eduardo. Nós estamos aqui já entrando na parte que eu estou mais curioso, que você me disse que é um romance. Então, acredito que todos esses personagens aí tiveram algum amor, algum affair com um ou outro ali. Tinha mulher também no meio. Tinha como é que ela chama? Bárbara. A Bárbara Eleodora, etc. Tem até uma cidade aí, né? Quem eram esses personagens, então? A Bárbara, ela ficou muito conhecida, porque ela era poetisa, e suas obras até hoje estão por aí, né? Mas eu acho o papel dela muito pequeno na Inconfidência. Existia uma outra mulher, essa sim era aguerrida, ela chamava Domitila. Ela e o marido. Essa a gente não. Essa a história esqueceu. Poucas pessoas, só quem estuda um pouco mais a fundo que vai conhecer a Domitila. Exato. A Domitila, sim, era uma mulher aguerrida. Porque o marido dela foi um dos Inconfidentes, foi preso, condenado, que era o... Nossa, tanto nome que eu até me perco. Mas assim, falando em nome aqui no livro, o leitor que, né, tem uma lista de personagens lá no final. Sim. Lá, quem quiser, olha lá, José Joaquim da Maia, que a gente tá falando. Isso. Estudante, principal articulador do movimento no exterior e tal. E é porque assim, até para mim que passei anos fazendo as pesquisas, às vezes me dá um branco nesses... Sim, claro, é verdade. É muito nome, são muitas pessoas, né? Então, a Domitila, o marido dela era praticamente analfabeto, então ela que escrevia. Ela não era poetisa nem escritora? Não era poetisa, ela alfabetizada e etc. Ela era uma mulher alfabetizada. O marido dela, apesar de ser um coronel, na época tinha os coronel de regimento, né? Mas ele praticamente é um analfabeto. E ela que escrevia, ela que articulava, né, os planos. E ela nem foi arrolada no processo. O marido dela foi um compadre dela, que, coitada, a única coisa que ele fez foi levar uma carta dela quando ela ficou sabendo das prisões do Tiradentes e do Silvério dos Reis. Ela corre, pega uma carta, escreve para o marido que estava em borda do campo, escreve pro comandante, falou: agora é o momento, você põe a tropa na rua e vamos fazer a revolução. E escreve para mais alguém. O compadre dela, Caetano, eu esqueci o nome dela, que vai levar essas cartas. E o coitado é preso só por causa disso, né? E ela mesmo nunca foi arrolada, porque também esse papel da mulher também, né? Sim. A própria Bárbara, que era também participante da Inconfidência e tal, ela também não... O único problema que ela teve foi porque o marido dela tinha um homem muito rico. Apesar de arruinado, e isso também é um assunto que a gente pode entrar, por que essas pessoas quiseram fazer a revolução, né? E o crime de confidência, ele era punível com a pena de morte e a perca dos bens. E ela passou o resto da vida tendo que provar que os bens de herança, porque ela vem de uma família nobre, a família dela remonta aos bandeirantes paulistas, os Amador Bueno. E para ela conseguir recuperar pelo menos parte dos seus bens, né? E ela vai falecer aqui em São Gonçalo do Sapucaí, né? E Campanha, né? Ela vive um tempo em Campanha, São Gonçalo do Sapucaí. Campanha da Princesa, né? Campanha da Princesa. E... a Campanha da Princesa, né? Em São Gonçalo também tinha outro nome que agora não... que era Campanha do Rio Verde, né? E ela vai falecer ali. Até perdi agora qual que era a pergunta. Não, eu estava os personagens. Os personagens assim, você disse que é um romance, né? como é que se dá assim, isso? Onde se dá, né? Apesar de ser um romance, ele é baseado em fatos reais. Fatos reais, Tudo que está ali quer dizer, 80% do que está ali é fato real. Extraído dos autos da devassa e de outros documentos que eu fui pesquisando e montando uma história. Às vezes
a gente vai ver um contexto diferente do que aconteceu, né? Mas assim, é tudo fato verídico ali, né? Os diálogos, eu tentei manter principalmente o português que era falado na época, que era um português, né, um pouco mais rebuscado. Clássico, né? Palavras que não estão no nosso cotidiano hoje em dia, que eles usavam ali, eu tentei manter, né? Eu fiz muita pesquisa sobre o cotidiano das Minas Gerais da época, como é que eles viviam, né, para tentar dar ao leitor assim aquela ambiência, né, de ele estar lendo, mas estar vendo, né, a realidade da época, né, a região, aquele momento. Então assim, são fatos reais construídos num romance, até porque tem a parte fictícia, né? Como a gente falou aqui, tem O romance é um romance as teorias da com conspiração essa, e tal. E principalmente porque existe dois personagens fictícios aí na obra, que é a Marília e o Dirceu. O Dirceu. Marília e o Dirceu são personagens do poema de Tomás Antônio Gonzaga, Sim. que até o início do século XX, era o segundo poema mais lido no mundo de língua portuguesa, né? Só perdia para Camões, que era um sucesso de público e crítica, que conta a história de amor de Dirceu e Marília. Então o que eu fiz? Eu peguei esses dois personagens e introduzi como personagens do romance ali. O Dirceu como um dos inconfidentes, que vai se apaixonar pela Marília e tal. Aí ele pensa se vale a pena lutar e morrer e perder a sua Marília, né? Então ele vai abandonar a Inconfidência em nome do amor que ele sente pela Marília, né? E os personagens, né? Porque assim, a Inconfidência é muito... O processo teve 34 arrolados ali no processo. Desses, 11 foram condenados à morte. Mas só Tiradentes morreu. E teve degredo também. Todos foram degradados, porque o que aconteceu? Existia... Como a Inconfidência aconteceu, teve um núcleo carioca e um núcleo mineiro. Existe fortes suspeitas que o Visconde de Barbacena estava envolvido na Inconfidência. Então, quando aconteceu a delação, estourou todo o processo, todo mundo foi preso, aquela coisa toda, eles abriram então a famosa devassa, né, que é uma investigação. Só que o Barbacena abriu uma em Minas e o Meli Castro, que era o vice-rei, abriu outra no Rio. Só que isso não tem nenhuma novidade. O que eles fizeram? Eles escolheram quem ia julgar. Então, ele para se proteger, né? O Barbacena ele escolhe os ministros, né, o juiz que ia conduzir as investigações de modo a livrá-lo do processo. Quando as duas devassas se juntaram, tinha incongruências ali no meio. Aí, o que a então rainha, Dona Maria a Louca, né? A Dona Maria I a Louca, ela manda então a Junta de Justiça de Portugal para julgar o caso. Que aí eles iam juntar as duas e ver o que estava acontecendo. Que sobrava ali. Até então, crime de inconfidência era pena de morte e perda dos bens, sem direito à defesa. Então todos os condenados, todos os arrolados ali no processo, eles foram julgados à revelia. Cada um ali, o juiz, na época eram os investigadores ali, eles levavam, assim, eles iam dar a pena ou seja, pena de morte. Só que aí que está o pulo do gato, né? Aí entra uma figura importante, também pouco conhecida da Inconfidência, que é a figura do advogado, João de Oliveira Fagundes. Existem 2 livros importantes. Um livro chamado Os Grandes Julgamentos da História. Esse livro trata do julgamento dos inconfidentes. E um outro também chamado Autos da Devassa, que trata exclusivamente do julgamento. E todos eles tratam o advogado, eles elogiam muito o trabalho do advogado. Ele é muito elogiado, o trabalho que ele fez. Porque ele tinha prazos curtíssimos e ter que defender 30
4 O Fagundes. condenados, o advogado Fagundes. Só que, por melhor que fosse o trabalho dele, o julgamento todo ele já estava comprometido. Porque quando a junta saiu de Portugal para o Brasil, eles trouxeram a carta régia. A rainha, com a condenação. Já com a condenação já. Já estava tudo armado. Falaram, olha, e aí que vem por que Tiradentes vai morrer. Então a carta já dizia que era para condenar, mas depois descondenar, dar degredo. Com exceção daqueles que não demonstraram arrependimento, daqueles que propagaram e coisa e tal, né? Daí que vai. Mas ela nem sabia quem era Tiradentes, lá para elas lá nem chegou, né? Tanto é que a carta é no plural, aqueles que. E aí que está o problema. Quando os inconfidentes foram presos, cada um quis livrar da culpa. Então aí aconteceu aquela troca de acusações. Um acusava o outro e tal. Com exceção do Tiradentes. Tiradentes foi o único que assumiu a culpa. Falou, não, eu fiz mesmo, queria uma revolução, queria uma república, eu acho que está tudo errado, eu sou o líder. Aí ele se põe como líder. Então esse é o heroísmo dele. Ele não acusou ninguém, assumiu a culpa e assumiu a culpa. Até o fim. Entendi. Né? Enquanto os outros, cada um tentaram se safar de qualquer forma. E houve aquela troca de acusação. Por isso que ele foi preso. Por isso que ele foi condenado à morte. Porque a carta, ele era o único que se encaixava na carta. Não se arrependeu, assumiu toda a culpa. Aí entra outra teoria, né? Que dizem que ele fez isso na inocência, porque ele achava que se ele assumisse a culpa, os outros seriam libertados. E não foram. Com os outros libertados, eles fariam a revolução. Mas não, os outros, cada um, né? E aí, e até isso é realidade. O que aconteceu? Quando sai a condenação, pena de morte, aí é aquela choradeira, aquele desespero. Enquanto eles estavam lá naquele desespero, algo em torno de 30 minutos depois, chega alguém correndo, Meritíssimo, uma carta da rainha. Como se estivesse chegando naquele momento. Não, a carta já tinha um ano e meio. Um ano e meio que a carta já estava com eles. E aí, a leitura da carta, a rainha comuta a pena e de morte em degredo. E aí a rainha fica assim, como se fosse se torna uma santa para eles, né? E toda aquela tensão. Menos Tiradentes, porque Tiradentes assumiu a culpa e estava firme até a morte. Estava dentro da sentença que ela tinha dado. Estava dentro da sentença. Aí eles falam, Tiradentes morreu porque era pobre, Tiradentes... Não tem nada disso. Foi por causa dessa questão. Até porque Tiradentes, para os padrões da época, ele não era pobre, né? Ele era um alferes, ele tinha suas cismarias que ele administrava. As posses dele. Ele tinha escravos, ele tinha uma casa na Rua Direita de Vila Rica, que era assim, o local mais nobre da cidade. Então, se você trazer para o nosso dia hoje, ele era um tenente da polícia, que administrava terras e tinha uma casa no bairro das Mansões. Sim. Né? Então, assim... E era assalariado do governo. Assalariado do governo. É claro que perto de Alvarenga Peixoto, né? De Cláudio Manuel da Costa. Eu acho que ele era pobre perto deles, porque eles eram a plutocracia de Minas, né? Aí, nesse sentido, tudo bem, mas assim... existiam outros, por exemplo, o escravo Alexandre, foi um escravo, era inconfidente, né? Ele era assistente do padre Oliveira Rolim, também foi preso. Tinha um estalajadeiro também de nome Alexandre, agora não me lembro o sobrenome, que também vai ser preso. E por aí vai, não era só a plutocracia, também tinha outros ali. Né? Esse romance aí é um romance porque é uma história romanceada, né? Romanceada. Tem interação entre os personagens, tem a historinha de amor entre Dirceu e Marília, mas também tem a digressão, né? Porque eu tenho que fazer umas pausas e contextualizar historicamente. Então a gente vai entrar no ambiente de Minas Gerais setecentistas, depois Portugal, qual que era o contexto de Portugal na época,
né? Porque assim, é importante o leitor ali entender, Situar. se situar, porque é impressionante por como que Portugal, mesmo extraindo tanto ouro, mas Portugal nunca se desenvolveu, É uma né? curiosidade, Isso né? está explicado no livro, Não é um né? país assim rico, né? Ao contrário da Inglaterra, A que a Inglaterra, Inglaterra né, tinha que tinha outros- tinha a mentalidade assim, a riqueza as tem que gerar possessões. riqueza. É. Eles tinham essa mentalidade e trabalhavam para isso. Portugal já a riqueza tinha que ser ostentada. Então todo o ouro que vinha servia para ostentação, não servia para gerar riqueza. Então Portugal sufocou sua indústria, a sua agricultura, nada, por quê? Porque a gente tem ouro, a gente compra, né? Inclusive na colônia, ele era proibido você ter uma fábrica, você não podia produzir nada, né? Até livros, né? Publicações eram proibidas, né? Inclusive um dos Inconfidentes, um dos cabeças do Inconfidente. Então, assim, quem que eram os líderes da Inconfidência? Né? 3 nomes principais, que era Tomás Antônio Gonzaga, que, né, o escritor, lá o poeta, escreveu Marília de Dirceu, o Cláudio Manuel da Costa, o também poeta, e um padre chamado Luiz Vieira da Silva. Esse Luiz Vieira era considerado o maior intelectual do Brasil da época. Quando ele foi preso, ao contrário, né, dos padres, que os padres na Era época o Padre Vieira, eram não? muito... Não o Padre Vieira. Era o Padre Vieira. Padre Vieira. Famoso sermão do Padre Vieira. É esse? Não. Não. Esse é o Padre Vieira, o paulista, né? Paulista. Luiz Padre Luiz Vieira da Silva. Luiz Vieira da Silva. Ele era o maior intelectual do país da época. E quando ele foi preso, ao contrário que os padres na época eram muito ricos, né? Ele não tinha bens. A única coisa que ele tinha de valor era uma biblioteca. Ele tinha tanto livro, e todos os livros eram proibidos, porque não podia ter livro na colônia na época, né? E o Padre Vieira, depois que ele foi preso, depois que ele foi solto lá, depois de 20 e poucos anos preso, que ele volta para o Brasil, ele acaba se perdendo na história. A história não dá conta do o que foi feito dele depois, né? Que ele foi solto, ele retorna para o Brasil. Mas não sabemos o que ele... aonde que ele morreu, o que ele fez, né? Mas a Bárbara Eliodoro, ela tem um papel importante ou igual você falou? O principal papel dela é porque, assim, o marido dela, que o Alvarenga Peixoto, ele resolveu delatar. Porque ele pensou, não, eu também vou delatar e falar que eu não tenho nada com isso. Ele chega a começar a escrever uma carta de delação, ela proíbe. Ela fala, você não vai fazer isso. É melhor morrer com honra. A frase é assim, não me lembro agora exatamente, mas assim, é melhor morrer com honra com uma espada na mão do que como um carrapato na lama. Né? Ela não deixa e fala, não, a gente vai assumir até o fim, se e ele não preso, delata. Aí né? ele não delata. Né? E a história dela é bastante romantizada, porque quando ele vai preso, ele começa a perder o juízo, né? E ele escreve, pouco antes de perder a sanidade, ele escreve um poema, está no livro inclusive, muito bonito em homenagem a ela, né? E esse poema chegou até hoje, né? Até quando a gente vai viajar lá em São João do Rei, aqueles guias, inclusive eu fui lá, fui para São João do Rei, fui pesquisar a campo lá, né? Saber, e aqueles guias lá são assim muito cheios de conhecimentos, né? E teve um guia lá que eu contratei que ele recitou o poema assim de cor, né? Eu falei, nossa, isso aí eu tô atrás desse poema aí, né? E você trouxe ele pro livro? E trouxe pro livro, né? Lá que o livro também trata, aí não como romance, mas não como ficção, mas como realidade, o destino de cada um deles, destino né? de cada um. O que aconteceu com cada um deles, né? Aqui, o poema, se eu não me engano, é esse aqui, ó. Esse aqui. Cadê? Não, esse aqui é do Tomás Antônio Gonzaga, falando do... Ele fala do...
uma frase muito famosa, né, que diz que como que pode deixar uma tamanha missão nas mãos de um louco, que era o Tiradentes. Né? Tiradentes. Inclusive o Tiradentes, ele foi julgado, a sua defesa foi baseada nisso, que ele era louco. Louco. Né? Ele tinha que ser inocentado porque você não pode condenar um doido. Né? Aí, assim, até hoje, quando a gente olha os autos da Devassa, tem muitos estudos a respeito da personalidade do Tiradentes. Claro que dependendo do viés que você quer, você vai achar. Ele pode ser tanto um doido, quanto um megalômano, quanto ele pode ser um herói. Depende porque, assim, a gente tem que ter em consciência que, primeiro, que tudo que a gente sabe está nos autos da Devassa. E os autos foram escritos por pessoas que estavam presas em desespero. Então, cada um ali vai falar, né, um monte. Mas tem coisas importantes na vida de Tiradentes que são poucos conhecidos. Por exemplo, ele elabora um projeto de irrigamento das ruas do Rio de Janeiro, com a canalização dos rios Andaraí e o rio Maracanã. Isso lá naquela época. E ele apresenta para o governador, olha, se fizer isso assim, assim, olha, a gente resolve o problema de abastecimento, que vai ter um chafariz no centro, onde as pessoas vão pegar água e tal. E ele foi, assim, menosprezado por isso. Só que essas obras foram executadas depois. Né? Ele tinha um projeto também de construção no Porto do Rio, daquela galpões onde armazena, né? Que não tinha na época. Ele que pensou nisso. E na época não deram atenção. Mas que posteriormente também foi utilizado. Ele participou do projeto, do caminho novo da Estrada Real. Quer dizer, você vê que ele era uma pessoa articulada, inteligente. Quem lê o livro vai conhecer mais a história do Brasil ou vai conhecer, digamos, determinados fatos da Inconfidência? Da Inconfidência. Ele é mais focado na Inconfidência. Assim, em Minas Gerais. Minas Gerais. Né? Mas, igual como eu disse, o livro teve que fazer umas digressões para explicar o contexto das Minas Gerais do século XVIII, ali dos 700, do contexto de Portugal da época, e que mais? E outras coisas que a gente tem que sair para entender. Eu fiz uma pergunta anterior, Tiradentes morreu mesmo. Aí você fez que ele foi aquele trocado, caso do cara que lá... Conta esse negócio aí. Como é que é essa história? Acho que eu já contei, né? Da maçonaria. Não, do cara que encontrou ele na França. Ah, sim. Então, olha, que legal isso, ó. A gente tem que voltar numa outra figura importante, que é a Chica da Silva. A Chica. Chica da Silva. Chica da Silva, ela vai ter 13 filhos. Um desses filhos chamava-se João Pires Sardinha, que ele, inclusive, é o primeiro paleontólogo do Brasil. A primeira pessoa no Brasil a estudar fósseis foi ele. Porque todos os filhos da Chica tiveram boa educação. Boa educação. Ela estudaram em colégios de Mariana, colégio de religiosos, então as meninas frequentaram conventos. E aí passa um pouco, mistura-se um pouco ficção e realidade, né? Se aonde vai a verdade, que ele afirma em cartas, em documentos, que quando ele estava em Paris, pouco tempo depois de 1792, ele diz que encontra Tiradentes lá. Inclusive ele estava discursando num francês assim todo carregado, né? E aí ele fica, né, admirado de ver. Até então isso se leva como uma tentativa dele de mistificar Tiradentes. Tiradentes não morreu. E reerguer ressurgiu o espírito de liberdade, o ideal de liberdade da época. Ninguém deu muita atenção. Porém, existe hoje, a gente sabe, quem quiser pesquisar na internet aí pode ver, que existem documentos assinados que, comparados às assinaturas do Tiradentes que ele tinha aqui, com a assinatura dessa pessoa que foi encontrada lá, exame grafotécnico dão conta que é a mesma assinatura, né? Que é a mesma pessoa.
Então, Tiradentes morreu? Não sei, né? É um Aí mistério é um ainda. mistério, né? Dizem, né, uma teoria da conspiração que ele foi trocado, né, na época pela maçonaria, né? Ele põe lá o Isidoro Gouveia para morrer no lugar dele e ele vai para a França trabalhar na Revolução Francesa lá. E a prova material é essa, né? Existe assinatura em documentos lá dele que bate com a assinatura dos Curioso. documentos Ele teve aqui, né? família? Tiradentes teve família, esposa, Então, filhos ele e tal? teve uma. Isso é muito interessante essa parte. A gente vê assim, coisas tão assim, interessantes, né? Ele vai seduzir uma jovem menina de 15, 16 anos, prometendo casamento. E vai ter um filho com ela. Uma filha, de nome Joaquina. Só que naquelas andanças dele de ir para o Rio, trabalhar a Revolução, voltar tal, ela começa a atrair ele. Aquela honra de homem dele, ele Ficou. separa e põe a menina para fora e tal. A menina vai e processa ele. E aí no processo tá assim muito legal que tá escrito assim. E para seduzi-la ele dava presentes para ela, né? Ele vai ser, ela processa e ela diz assim que ele roubou sua pudicícia, ou seja, roubou a virgindade da menina, prometendo casamento. E aí no processo ainda diz assim, além de roubar a pudicícia da jovem, ele ainda tomou de volta os seus presentes, inclusive uma negra e sua cria. Caramba! É uma coisa que hoje em dia você falar isso, não, mas porque- tá no processo, é algo assim, documentado, legalizado. E a Joaquina existiu A Joaquina existiu, só que ela teve que trocar de nome. na época, para poder não ficar com essa. Após Inconfidência, os condenados que tiveram seus bens confiscados. confiscados e excomungados da igreja. Salgaram lá tudo, parece, a inclusive terra a casa do Tiradentes, ele foi destruída, desmontada e o chão salgado para que não nascesse mais nada ali, né? Só que essas pessoas, para não ser perseguidas e tal, muitos delas tiveram que trocar de nome. E a filha Joaquina também é outra que se perdeu na história, né? A gente não sabe. Existem suspeitas de quem poderia ter sido, remontando, né? Buscando documentação, porque ela mudou de nome, mudou de sobrenome, né? Se mudou de Vila Rica ali. Aí tem várias teorias, até inclusive que ela veio morar em Airuoca, outras dizem que ela foi ali para a região de Varginha, Eloy Mendes ali, que constituiu família naquele local, né? A gente não sabe, porque não existe documentação, né? Existe assim a transmissão oral, né? Dessas histórias, né? O livro, ele traz aqui um mapa do Caminho Novo. Do Caminho Novo e do caminho dos dois caminhos, Caminho, né? O Caminho Velho e o Caminho Novo. Né? Ele passava por Itanhandu também. Passava por Itanhandu, não Caminho é? Velho. A caminho do Paraty, não é isso? Paraty é Ouro Preto, na verdade até Diamantina, né? Mais um pouco mais lá para cima, mais na região central de Minas. Isso, E então o Itanhandu tem aí a ver com essa... Assim, com porque todos assim, esses personagens a aí. primeira e principal estrada do Brasil era a Estrada Real. A Estrada Real. Porque na época na colônia não se podia ter estradas, né? Porque eles tinham medo de contrabando e tudo isso. Então a Estrada Real ela era uma estrada oficial da coroa portuguesa. E o Tiradentes, como mascate, né, ele deve ter feito esse trajeto aqui muitas vezes, né, de trazer mercadorias, buscar no porto de Paraty, levar para a região de Vila Rica e São João del Rei. Ouro Preto, antigo. Atual Ouro Preto, na época Vila Rica, né? E segundo os autos, segundo as biografias, né, ele percorreu todo o estado de Minas, né? Principalmente essa região da Estrada Real e as divisas lá com a Bahia. Percorreu muito esse trajeto aí no seu trabalho como mascate.
Entendi. E aí, como eu estava dizendo, acho que como ele era muito famoso, não só como dentista, como curandeiro, né? Ele era uma espécie de cavaleiro da esperança, porque onde ele passava com sua carroça de mantimentos, além dele levar suprimentos, né? Ele também levava cura, né? Que onde ele chegava, a pessoa já falava, olha, fulano ali está com dor de dente, fulano ali está doente, fulano ali não sei o quê. Então ele sempre tinha, e não cobrava nada, né? Então também um espírito de solidariedade que ele pessoas, tinha né? com as pessoas, né? A responsabilidade social do Ele, cargo. ele ajudava muitas as pessoas, inclusive uma que vai ser importante lá no final, quando ele vai ser preso, uma senhora no Rio de Janeiro, de nome Gertrudes, ela tinha uma filha que ela tinha feridas na perna, e aquilo estava piorando, e estava comendo as pernas da menina, e não tinha médico na época que desse jeito, e ela ficou sabendo do Tiradentes, e ela foi pedir auxílio. Minha filha tem isso, tal, não sei o quê. Não tem problema não, pode deixar, não sei o quê. Ele pegou um daqueles engüentos que ele fazia lá, passou na menina, resultado, curou a menina. Curou a garota. E essa senhora Gertrudes ficou muito assim, grata. Isso depois de muitos anos, quando o Tiradentes estava no Rio ali, pouco antes de ser preso, onde ele estava articulando o motim ali no Rio, que ele estava sendo perseguido, ele lembra dessa senhora e vai pedir asilo. Aí ela fala, bom, aqui na minha casa não, porque eu sou viúva, tenho a minha filha, mas eu te levo para um lugar. E ela leva para um compadre dela, um senhor de nome Domingos, onde o Tiradentes vai ficar escondido, que é o lugar onde ele vai ser preso, nessa casa, inclusive. Ele foi preso lá? Foi preso nessa casa. Ele ficava ali durante o dia, à noite ele saía para fazer as suas articulações, né? E inocentemente ele encontra o José Silveira dos Reis, que foi lá para espioná-lo. Até então ele achava que era, né, um parceiro, um amigo, um companheiro, e ele denuncia, olha, ele está tal lugar, que é onde ele vai ser preso naquele local ali. Eduardo, nós já estamos aí com quase uma hora, mais de uma hora de bate-papo sobre o livro. E o livro se deixar, a gente fala. O livro, e as pessoas não compram o livro. Então, aliás, o livro vai ser revertido. Esse primeiro momento vai ser revertido para a PAI. Muito bem. Você vai colocá-la à disposição amanhã aqui na Fundação. Aqui, que horas na Fundação, que é? A partir das 19 horas, né? A gente vai ter apresentação musical. Sim. Vai ter as crianças lá da PAI, vai fazer uma apresentação de dança, vai ter apresentação de piano. A gente vai fazer assim um evento bacana que envolve, porque para não ficar maçante falando de história, né? A gente vai falar um pouquinho do livro, vai falar um pouquinho intercalando entre as apresentações para o pessoal não ficar com sono, né? Então, aqui o livro termina com uma carta da... Não, esse ainda tem um outro apêndice aqui, mas esse aqui é importante você ler. São 3 apêndices Sim, no esse livro, aqui né? O segundo apêndice. O segundo apêndice. É a Marília escrevendo por Dirceu? Não, aí é um amigo. Um amigo anônimo, ele não diz, né? Aqui já é em 1822. Aqui já né? tinha. Dirceu já é um senhor idoso, sim, numa fazenda em algum lugar de Minas, sim, plantando café, porque após o ouro, o café se tornou o ouro negro, né? Sim. Ele está numa fazenda, esse é o Dirceu da Marília. Tá, e um amigo escreve para ele o seguinte: Isso. Caríssimo Dirceu, espero que esta o encontre gozando de plena saúde e alegria no coração. Venho informar-lhe que em setembro último, o imperador Dom Pedro declarou o país independente. A liberdade, enfim, vem alcançar-nos, não como gostaríamos, porém, ela inicia sua marcha. Muitos dos nossos já não existem e, aos que ainda permanecem, tenho o dever de emitir esse comunicado. Tiradentes foi morto, mas seus ideais, nossos ideais, permaneceram.
o Brasil se torna uma nação livre de Portugal. A liberdade chegou ainda que tarde. Esse é o lema da nossa bandeira, que até hoje está aí e tem as suas origens na Inconfidência Mineira. Eduardo, sucesso para você. Seu quarto livro, ainda que tardia, vai ser lançado amanhã aqui na Fundação, às 19 horas, com um recital, umas músicas, né? O pessoal da PAI vem apresentar também em agradecimento ao... E quanto que está o livro? R$50. Cinquentinha. Cada Então um tá. que vier, gastar R$50, já vai cair direto no Pix, Pix da da PAI. PAI. Já cai, já ajuda a dar uma força aí para a Ah, PAI, que é uma instituição tão importante aqui para Sim, a claro. nossa cidade, Claro. né? E merece tanto nosso respeito quanto nosso apoio, né? Com certeza, com certeza. Eu, pessoalmente, também tenho um carinho muito grande com a PAI, porque a minha esposa foi professora da PAI. Quando eu cheguei aqui, ela era professora da PAI. 20 e poucos anos atrás, o meu filho, que hoje é um psicólogo formado, né? Ele pegou uma pneumonia muito forte. Ele ficou meses internado, tirando água do pulmão e tal. Sim. Ele tinha um ano e meio. E a gente ficou em São Lourenço. E a gente pobre, a gente não tinha condições, né? Recém-casado, né? Aquela coisa. E ele precisava fazer fisioterapia, aquela fisioterapia especial de respiração, né? Para fortalecimento e tal. E aonde que a gente ia arrumar isso? Quem que arrumou? A PAI. A PAI tinha uma fisioterapeuta que fazia esse serviço. E a gente fez esse tratamento lá de graça, né? E É uma forma de você também retribuir. Retribuir, né? Pode passar 20 anos, mas a gente não esquece essas coisas, né? E... Seu menino está onde, o psicólogo? Aqui? Então, ele está em Tendu hoje, Tendu. né? Ele faz atendimentos online, né? E está tentando concursos, né? Está estudando para concursos, né? Mas enquanto ele não foi aprovado ainda, ele faz os atendimentos online lá. Muito bem, então reforço aqui o convite, ainda que tardia, do meu amigo querido, filho do meu saudoso Moisés, do Bianca. O livro vai ser lançado amanhã, então, repetindo, na Fundação às 19 horas. Compareça, prestigie e também ajude a PAI. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Parabéns, viu, mais uma vez. Esperamos mais livros, de preferência ligados à história, a esses romances todos que você contou aqui, essas histórias que a gente vive uma vida, morre e não fica sabendo. Fica sabendo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.